algum tempo venho acumulando cadernos mofados sobre a escrivaninha. A necessidade da escrita camuflou-se sobre a sombra de falsas obrigações. A poesia em mim morreu e eu a culpei ao invés de assumir o fardo da insuficiência. Nossa, tudo torto. Uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, com todo o estudo e tudo mais, é que quando todo o seu tempo ele é ocupado apenas resolvendo demandas, cumprindo tarefas e com entretenimento barato, a gente começa a perder nossas ambições mesmo. A gente começa a tomar emprestado as ambições dos outros. Principalmente quem mais está presente no nosso dia a dia, seja pelo entretenimento principalmente, né? E aí você é influenciado tanto por uma pessoa que você começa a esquecer que você tem suas ambições próprias, seus sonhos, seus projetos, que você tem realmente uma vocação, algo que te preenche. E muitas vezes, principalmente agora, né, atualmente, essa busca por preencher o vazio de ficar todo, preencher o tédio, né, literalmente. Muitas vezes ela impede a pessoa de descobrir qual a vocação dela, né? Tem muita gente mais nova, perdida, não que eu seja um velho, né, mas mais nova assim, realmente perdida, não sabe o que quer, não sabe o que é na verdade. Para mim, tempo de qualidade sempre envolveu alguns papéis, caneta, ou mesmo ficar sentado no computador, mas escrevendo. Essa certeza veio muito cedo. Para mim, a escrita é a minha vocação. Eu tenho esse sentimento há muito tempo, desde que eu comecei a escrever. Que eu já comecei com essa... Na verdade, eu comecei como uma necessidade, mas justamente por isso, porque quando eu escrevi, quando eu coloquei ali os sentimentos no papel, foi um poema, porque eu tinha descoberto a poesia na escola. E eu sempre fui um menino muito das exatas. Eu gostava de matemática em primeiro e de português, era conflitante essas duas coisas. Mas aí, certa vez, no livro de português, a gente começou a estudar poesia. E aí aquilo conversou muito comigo, eu me encantei pela poesia. E eu aproveitei ter essa descoberta e quis fazer também, quis me declarar para uma pessoa em um poema. E eu lembro até hoje de eu escrever, mas eu não mostrei para ninguém. Mas só de ter escrito foi um alívio, foi um prazer, assim, uma sensação, não sei, de dever cumprido, dizendo que eu não tinha nenhum dever com aquilo, eu tinha só 10 anos. E, na verdade, com tanto tempo escrevendo, assim, às vezes eu até tentei parar um pouco para focar em outras coisas, porque quem escreve vai entender, né? É uma coisa que te persegue, e às vezes eu tentei parar, mas não dá. Você consegue, mas depois ela te persegue e ela volta mais forte, pior ainda. Pior no sentido assim de quase que uma abstinência mesmo, só que nunca é algo ruim. Na verdade é ruim ficar sem. Então, para remover o mofo dos meus cadernos, eu resolvi procurar lugares para reviver a minha escrita nessa forma mais íntima, mais poética mesmo. Me dá esse luxo de ser poético, porque hoje quando a gente vai estudar, pesquisar sobre produção de conteúdo, alguma coisa, sempre tem as normas, os manuais do bom comportamento, né? De retenção, de agradar algoritmos e tudo mais. Mas eu quero me dar esse luxo de voltar às origens, focar mais nos interesses e não no fim, como eu posso dizer, colocando como um fim, não o alcance, mas o próprio processo. E foi por isso que eu decidi começar a minha newsletter e começar a escrever por lá, e de lá eu distribuí esse conteúdo, as ideias desenvolvidas lá, podem virar vídeos como este, posts, e o contrário também, algumas ideias primeiro vêm em formato de vídeo, e a partir disso eu posso desenvolver, porque eu penso da seguinte maneira: a escrita, o texto, ele pode servir para ser mais aprofundado, enquanto um vídeo eu acho que é um lugar para ser mais pessoal, não necessariamente se aprofundar naquele assunto, pelo menos não por enquanto. Eu acredito que atualmente, para a gente ser algo, se tornar algo, a melhor forma de fazer isso é documentando. Então tá aí um motivo a mais para eu estar aqui, e nesse processo a gente encontra pessoas com gostos semelhantes, com interesses semelhantes e propósitos semelhantes até. Não vejo uma desvantagem em fazer isso, que eu já devia ter começado. Na verdade, faz quase um ano
que eu postei um vídeo no YouTube. Eu tinha começado com a ideia de fazer um canal, tava numa pegada meio vlog assim, mas aí eu parei, fui focar em outras coisas, e aí continuei escrevendo, e a escrita me levou a isso, e cá estou de novo. A atividade mais prazerosa para mim é criar. Os meus hobbies envolvem isso, aquilo que eu almejo como a vida ideal envolve estar escrevendo constantemente. Eu já criei poemas, já criei livros, já criei até marcas, eu já me envolvi no processo de criação, publicidade e tudo mais. Isso mostra que para mim a atividade mais prazerosa é criar, a arte permeia tudo que eu gosto de fazer. Mas refletindo mais ainda, me aprofundando mais ainda nisso, sempre a escrita está lá como um núcleo de todo tipo de arte que eu me interesse e que eu gosto de... que eu tente me aproximar e me desenvolver um pouco naquilo. Não me desenvolver, mas experimentar. Eu até tinha uma presença, assim, não era grande coisa, mas eu tinha uma presença, publicava alguns poemas, textos. Estava começando a encontrar algumas pessoas, fazer alguns amigos nesse processo, mas aí eu fui engolido pelo mercado digital, de marketing, publicidade, e estudando aquilo, vendo as pessoas falando muito sobre performance, a forma ideal, sucesso, as ideias com uma visão mais financeira, assim, de sucesso, de propósito. E aquilo foi me comprando, assim, enquanto eu estava mergulhado naquele assunto. Aquilo foi... Porque é isso, aquilo eu estava falando mais cedo da questão da importância do entretenimento. Não só do entretenimento, né, mas de tudo que você consome, na verdade. Eu ainda vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, porque foi uma coisa assim que, como se diz, explodiu minha mente. Mas aí, nessa época, eu só estava vendo isso. Aí tinha praticamente todo mundo tinha a mesma ideia de sucesso, e eu estava ali como um penetra, porque eu só gostava de escrever. Eu tinha sido levado até ali e tinha toda aquela visão de empreendedorismo e fazer muito dinheiro e ter sucesso nisso. E aí eu pensei que a arte e escrever de uma forma, escrever poesia, romance que eu estava escrevendo na época, ia só me atrasar. Foi esse meu pensamento, porque eu estava ali acreditando naquelas coisas que eu tava ouvindo, né? Não tô falando que é mentira nem nada, é só que eu acho que são tipos de pessoas e cada uma deve se encaixar em algum lugar. E eu tava ali meio que uma peça fora de onde devia, né? Só que por eu ter me envolvido tanto naquele universo, estar consumindo tanto daquilo, aquilo começou a meio que fazer parte de mim. Eu comecei a acreditar em muitas coisas e comecei a tentar viver muito daquilo, aquele estilo. Só que, no fundo, ainda tinha... A escrita ainda corria atrás de mim, a arte no geral. E eu meio que fechei os olhos para isso, porque não tem como não ver. Mas eu meio que ignorei. E aí passou-se muito tempo, e eu percebi que passou esse muito tempo, e eu continuava da mesma forma. No mesmo estágio, praticamente. Eu tinha feito alguma coisa, eu tinha feito algum dinheiro, pegado alguns trabalhos, mas praticamente continuava a mesma coisa, exceto por algumas sequelas que envolviam principalmente um certo padrão de comportamento automático que eu tinha de rejeitar a arte, né? Rejeitar tudo quanto à criação artística que chegava até mim. Eu meio que não me interessava, não é bem não me interessava, mas eu tapava esse interesse. Eu comecei a ter muita dificuldade para ler coisas que não fossem não ficção, ou seja, ficção. Comecei a ter muita dificuldade para ler ficção. E aí isso começou a me despertar. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu finalmente decidi, comecei a mudar as leituras, comecei a mudar os entretenimentos. Aí eu descobri a importância do entretenimento e eu comecei a mudar novamente. E agora eu tô corrigindo e tô superando o restinho do efeito colateral desse tempo que eu passei tão ausente, tão afastado de mim mesmo. Porque quando eu era próximo, quando eu me conhecia, há muito tempo eu me conhecia, e eu era rodeado de poesia, assim, sempre com citações na ponta da língua para qualquer situação. E agora eu quero me permitir voltar a isso. Por mais que eu tenha negligenciado esse lado poético, eu acho que eu consigo reviver isso.
Eu quero muito voltar a produzir poesia, porque é algo que eu tô tendo dificuldade também de fazer. Quero construir uma comunidade de novo, que eu já tive um projeto dessa comunidade, um rascunho dela, uma versão mini, e foi muito bom quanto durou, e eu quero reconstruir ela agora, só que melhor ainda. Como eu disse, é uma das coisas muito importantes nessa geração de motivação, de energia, é justamente aquilo que a gente consome. Para isso eu estou voltando às origens realmente de ler mais poesia, consumir mais conteúdo artístico, assim, mais numa pegada mais amadora, sabe? Eu tô vendo muitos vlogs, tô vendo muito conteúdo assim mais autêntico no YouTube e tô voltando a ler poesia. Aqui tem Drummond, primeiro, não sei se dá pra ler. Eu vou começar a ler os livros de poesia do Drummond na ordem. Esse que é o primeiro livro que ele publicou. Drummond foi simplesmente o primeiro poeta que apareceu na minha frente, a primeira poesia que eu li foi dele e eu me encantei. E aqui também tem, esse aqui eu ganhei, não conheço tanto Ferreira Goulart, mas eu já li um pouco desse livro, e que é uma versão física, né? Eu não sou esse tipo de leitor que tem fetiche em livro físico, ficar cheirando páginas e tal, mas é sempre bom ter um livro físico à mão para ter essa experiência mais analógica, né? E com isso, como eu falei, não é com o intuito de agradar algoritmos nem nada, eu quero me agradar, na verdade, produzindo algum tipo de conteúdo nessa mesma vibe autêntico e autoral. E no meio do processo, namorar a expectativa de que alguém também se identifique, que alguém também goste como eu. Isso vai significar que somos parecidos de alguma maneira, e assim a gente começa a construir essa comunidade que eu quero criar um espaço ainda para quando tiver mais pessoas, se chegarmos lá, ter um espaço para conversa, debates, leituras, escrita e tudo mais. E é isso, acho que mesmo que diminua meu alcance fazendo dessa maneira, dessa forma, as conexões geradas serão mais significativas, serão mais verdadeiras. E se você está vendo até aqui, você é uma dessas pessoas que talvez sejamos comum em alguns pontos. No futuro possamos criar essa comunidade. Então já se inscreve aí para fazer parte da matilha. Um uivo para você e um abraço.